o antídoto seria a rua, Lula buscar na rua esse apoio para, digamos, para sair desse sequestro do Arthur Lira, porque é um verdadeiro sequestro. O Arthur Lira sai de um abraço com Lula no Palácio da Alvorada, no caso do PL das fake news. À noite a gente vê o Congresso sem condições sequer de votar. Ou seja, é um governo, de certa forma, muito sequestrado pelo esquema do Arthur Lira. Mas o Lula, depois de uma eleição tão apertada, teria rua a essa altura? Teria esse eco popular para enfrentar minimamente esse poder do Arthur Lira, professor? Então, Chico, eu acho a sua questão muito importante. Eu diria duas coisas. A primeira delas é que eu não acho exatamente que o Lira sequestrou o governo. Quem sequestrou o governo foram os próprios aliados do governo, certo? Porque o processo era muito claro. Você coloca a esquerda brasileira dentro de uma grande aliança, uma aliança com Alckmin, uma aliança com setores, entre várias aspas, né, democráticos da direita, certo? E o que esses setores fazem? Eles te chantageam continuamente. Eles fazem mais ou menos o seguinte: eu vou rever a reforma trabalhista. Aí eles começam a falar, não, peraí, mas como aconteceu em campanha, mas eu quero ver que projeto é esse. E começam a falar, não, mas se você fizer uma coisa nesse sentido, a gente passa para o outro lado, a gente vai para o outro lado. E o governo não pode fazer isso. Então o que o governo faz? Ele trava tudo. Ele vai acumulando um processo de frustração popular que vai explodir rapidamente, né? A partir do momento que você percebe que você está numa situação de imobilismo. É isso que aconteceu. Eles conseguiram colocar a esquerda brasileira numa situação de imobilismo, porque é uma situação, volto a insistir, de chantagem. Se a gente não faz o que eles querem, eles começam a sair imediatamente. E como eles têm uma extrema-direita forte, então eles têm uma alternativa que vai ser jogada na nossa cara a todo momento. Aí você coloca a pergunta, mas tem espaço para a rua? Para mobilização de rua? Olha, eu quero dizer o seguinte, faz pelo menos 4 ou 5 anos, isso talvez seja, inclusive, um legado de 2013, que a esquerda brasileira ela tem pânico de rua, ela tem pavor de rua, sabe? Porque ela percebe claramente que você tem hoje uma extrema-direita popular, não é uma extrema-direita oligárquica mais. Não é a direita oligárquica tradicional, é uma extrema-direita popular, que ela consegue colocar pessoas na rua, ela consegue mobilizar, e essa mobilização é contínua. Só que a gente não tem mais essa mobilização. Agora, a questão interessante é por que a gente não tem mais. O que aconteceram com os movimentos sociais que se travaram? Eu posso dar um exemplo. Eu, juntamente com várias outras pessoas, a gente estava lutando por uma tópica que era Anistia Nunca Mais, né? Que era exatamente insistir, olha, os primeiros 100 dias de governo devem ser 100 dias onde a gente vai deixar muito claramente que a gente não vai constituir o mesmo erro que a gente já constituiu no final da ditadura, anistiar crimes de Estado, ainda mais levando em conta o que foi a pandemia, o que foi a responsabilidade pública em relação a esse tipo de catástrofe humanitária que o Brasil viveu, 3% da população mundial, 15% das mortes, a crime contra a saúde pública, a crime de genocídio indígena, a crime contra o Estado Democrático de Direito, uma sequência enorme de crimes. Então, é absolutamente central que a sociedade se mobilize, certo? Que o governo ele entenda que ele tem uma janela para conseguir fazer algum tipo de coisa nesse sentido e afaste as pessoas, afaste os setores que são responsáveis por esse tipo de coisa. Nada disso foi feito. Absolutamente nada disso foi feito. Muito pelo contrário, a gente passou por processos de desmobilização evidente, certo? Os setores do governo quiseram desmobilizar essas pautas, certo? O resultado vai ser esse. A gente preservou, por exemplo, todo o núcleo das Forças Armadas que está insubordinado. A gente preservou. Você afastou um ou outro general, numa situação limite. Eu lembraria para vocês, a Colômbia também tem um problema muito parecido. A primeira coisa que o Petros fez foi afastar 50 generais, jogar todo mundo na reserva. Por que a gente não fez isso? Porque não tinha razão para isso? Porque a gente não tinha risco? Porque a gente não tem um risco real de uma espécie de poder moderador constituído das Forças Armadas a todo momento? Boa pergunta.